E aí, pessoal, sejam bem-vindos a mais um The Lost Cast. Eu sou o Alisson Vicunha, Leandro Teles. E hoje vamos falar aqui com dois caras da área de tecnologia. Nerd, posso chamar de nerd? Não sei, pode? Mais ou menos, eu acho. Vamos descobrir. Então aqui nós temos aqui o Orion Teles e o Gustavo Clay. Então eu vou deixar vocês se apresentarem, pessoal, aqui pra galera, pra eles começarem a entender quem são vocês, né? E, Teles, quer começar já a puxar algum assuntozinho bacana? Sim, eu só quero dizer que o Orion não é meu parente, tá? É só isso. Apesar de Teles, embora tenha Teles, não é o meu parente. Não tá sou e não sei, né? É, talvez seja no sonho, mas enfim, vamos descobrir. Então, olha só, o que acontece? Hoje nós trouxemos os dois, que eles são especialistas em tecnologia. Acho que os dois atuam como professor universitário, né, na área de tecnologia, trabalham com tecnologia, respiram tecnologia, se divertem com tecnologia. Então esse aí realmente é o nerd. E, cara, se tem um trem que tem história bacana, é a área de tecnologia, né? Vocês têm alguma história engraçada ou curiosa para falar pra gente sobre essa parte de recrutamento na parte de TI? Mas assim, vamos só voltar um pouquinho. Orion, se apresenta, fala o que você faz saber. Ele fica precoce, né? Tá muito precoce, tá muito ansioso. Aguenta aí, Alisson. A TI faz isso com a gente, né? Eu te entendo. Vai lá. Então, boa noite, eu sou o Orion Teles, não sou parente conhecido aí do Teles aqui. Trabalho com TI desde os tempos remotos aí, internet de escada e lá vai pedrada. Então, desenvolvi muito software, né, principalmente na grandiosa linguagem PHP aí. Então, já passei por umas histórias interessantes. Dou aula também há alguns anos, né, faculdade, pós-graduação, cursinho, meu próprio vídeo. Então, assim, tem umas histórias bem legais aí. E também da parte de recrutamento aí a gente já teve, né, o prazer de poder trabalhar, né, com pessoas muito boas, com alunos também, né, das escolas, né, trabalhando com a gente. Então, isso aí é bem real. E aluno tem de tudo, né? Assim como qualquer área, a gente encontra vários perfis aí. Exato. Eu sou o Gustavo, eu sou da nova geração, né? Eu já sou um pouco mais novo do que vocês. É o novinho. Mas trabalho com TI já tem uns 10 anos, mais ou menos. Você parou de cantar e foi mexer Parei de cantar, mexer com TI. Já tem uns 10 anos que eu tô na área e agora eu sou o novo professor, né? Assumi no lugar aí do Orion, tá parando, e aí eu tô entrando. Estamos compartilhando aí os mesmos alunos, as mesmas histórias. Os alunos que caíram de paraquedas e por aí vai. Então, bacana, Clay. Assim, Clay, você, Gustavo Clay, né? Vou chamar de Clay aqui intimamente, tá? Você trabalha com desenvolvimento, não é isso? Isso. Especificamente em que linguagem, assim, de programação? Hoje em dia eu trabalho com Java e JavaScript, né? Mas assim, já mexi com algumas outras, mexi na área de suporte. Porque eu comecei na área de TI com suporte, né? Na verdade, comecei antes. Como a grande maioria. Como a grande maioria. Eu comecei computador. antes arrumando computador, né? Que é o que os adolescentes faziam na minha época, né? Arrumava o computador, aquele monitor de fósforo branco, trocar memória e etc. Aí trabalhei em Lan House e só depois que eu entrei na área de TI, aí já com faculdade, com tudo. Mas assim, eu comecei mesmo na área de suporte. Aí assim, eu peguei uma gama de linguagens lá, porque tinha que fazer o que tinha lá. Então, tinha que fazer em Python, tem que fazer em Python. Tem que ser em Shell Script, vai lá em Shell Script porque tem que ser o servidor. Aí só depois que eu falei, não, eu quero ser desenvolvedor mesmo, quero entrar na área. Aí eu comecei a estudar Java, PHP e outras linguagens, mas eu entrei na área mesmo com Java e depois a gente acaba mexendo com front-end também, então mexe com JavaScript também, né? Bacana. E Orion, hoje você trabalha com gestão também, né? Além disso, né? Gestão de TI. Mas a tua carreira começou assim com desenvolvimento, sempre foi gestão, sempre foi dando aula. Como é que foi, assim, o princípio da tua carreira até hoje, assim, cara? O princípio, acho que sempre foi suporte, né? Fazendo disco de boot no disquete ainda, do Windows 95, Windows 98. Né? Então, aprendendo a formatar a máquina. Depois foi pro CD, que você escrevia a canetinha lá, a chave backup. na capa do CD. Muito backup pra galera não perder as coisas. Até que eu conheci, né, a linguagem de programação. Eu tava estagiando ainda numa empresa. Aí o pessoal mexia com um sistema lá que eu nunca vi na vida como é que fazia. Aí eu me interessei, fui fazer os cursinhos, né? Aí acabei tomando gosto. Aí fui pingando de empresa em empresa, né? Então,
desde a época até hoje, a tecnologia é uma área muito boa, né? Então a gente aconselha bastante aí e tem ainda um mercado muito amplo, né? Mesmo com a IA chegando aí, né? As histórias que a gente escuta, mas ela é uma forte aliada pra gente. Tem muito mercado. Então você vai pingando de empresa em empresa, né? Até você ir se consolidando com a bagagem que você vai pegando também, né? Aí tive a oportunidade de começar a dar aulas, né? Então a gente encontra muita gente bacana, né? Tanto na parte dos professores quanto aluno, né? A gente tem alunos muito bons aí que se destacam realmente e tudo que a gente precisa no mercado quando a gente gerencia equipes é de pessoas engajadas, proativas. Então você já pensa em dar oportunidade para aqueles, né, que tem o perfil. Então você vai trazendo ali bastante gente para trabalhar com você, até que eles, né, como a história já estava prevista, se destacam e tudo mais. E é muito gratificante, né? É bem legal isso aí. E nessa parte, quando vocês começaram a tecnologia, nós também somos de tecnologia, Sim. não tinha muito essa divisão de cargo. O cara da TI, o desenvolvedor, era tudo, né? Exatamente. Hoje a gente tem ali... O tal do Severino, né? Exatamente. o pessoal Hoje a fala. gente tem front-end, o cara só mexe com front-end, é o que o Clay tava falando, né? Tem outro que é o do back-end, tem analista de negócio, tem QA, tem o integrador, que é o cara que entende um pouquinho das coisas, não sabe programar porra nenhuma, mas ele faz o negócio funcionar. E isso é difícil você achar um perfil desse para trazer, né? Vocês que vieram do início sofreram muito isso. Agora, como que para escolher o aluno? O que vocês levam em consideração para escolher o aluno para trabalhar com vocês? Você já falou que trabalhou aluno com vocês. O que você olha pro cara? Porque até para quem está assistindo, saber como que deve se portar perante os professores para conseguir esse primeiro emprego, que pode não ser de suporte, né? Eu acho que o professor do aluno ali, ele é o primeiro network que ele tem, né? Primeiro network que ele tem. É enxergar isso, né? Acho que é importante. E quais qualidades, perfil, comportamento, acho que eles chamam de soft skills, Soft né? skills. Soft skills. Que tem que ter um camarada desse para ele poder falar assim, o professor olhar para ele e falar assim, se eu tiver uma oportunidade, eu quero esse moleque trabalhando comigo, ou essa menina trabalhando comigo. O que vocês olham? Começa lá o Orion, que já recrutou alguns, né? Então já bora. tem alguns trabalhando. Primeiramente, o Alisson comentou aí que antes era uma pessoa que fazia tudo, né? Então só fazer um parênteses aqui antes de começar. Na época que a gente desenvolvia muito lá no iníciozão, realmente, né? Hoje está muito segmentado, front-end, QA, back-end, e os alunos já estão se especializando em cada uma dessas áreas de acordo com a aptidão. E assim, Orion, só complementando um pouquinho, e isso também se dá porque a complexidade dos sistemas hoje são maiores, né? O nível de integração que a gente tem hoje é maior. Antigamente não, era aquele sistema autocontido ali que fazia tudo, né? Hoje não, a gente se integra com muitas coisas de fora daquele universo, daquela aplicação. Então acho que por isso a necessidade disso, né? Isso. Então, você percebe o perfil do aluno, né? Então, assim, a TI é uma área complexa, né? Então, se o aluno ele consegue entender perfeitamente o que você está pedindo e consegue entregar um resultado, por exemplo, um software funcionando, né? Pelo menos no mínimo exercício ali que você passou, você sabe que aquele aluno, ele entendeu o que tem que fazer e foi lá e conseguiu, né? Principalmente com desafio. Você passa um desafio sem falar como é que faz e ele sai do outro lado, seja não a melhor resposta ou a melhor solução que ele entrega, né? Mas você viu, ó, ele foi interessado, ele pesquisou como é que faz e ele entregou aqui um software do jeito dele, então você vai começando a lapidar, vamos assim, né, para ver o perfil do aluno, passando mais exercício, falando, cara, faz isso aqui em casa e me traz aí. Aí ele vai ter interesse. Então, o interesse do aluno... Mesmo sem valer nota, né? Você sem valer nota. Joga uma isca. Faz isso aqui pra mim dar uma olhada. E o cara consegue sair do outro lado. É isso. Então, assim, o interesse do aluno conta muito, o skill que ele tem de pesquisar sozinho e trazer a solução também conta. Porque o resto você ensina. Né? Então você não precisa pegar um aluno que saiba, mas o perfil conta muito, né? Principalmente essa questão de interesse, criatividade, né? Ele faz o exercício além do que você pede, né? Então isso tudo vai destacando os alunos ali dos demais da turma, né? Porque na turma você tem ali uma quantidade enorme de perfis, né? Tem os alunos que não estão interessados, né? Que só querem o diploma, e aqueles que realmente escolheram ali a faculdade para pegar uma profissão, né? E esses se destacam, né? Como
qualquer gente que se interessa. É interessante que ele tenha um aprofundamento e uma vontade maior, né? A gente tem vários alunos, vários perfis, mas a gente vê assim que quem se destaca é aquele que... Porque assim, a gente dá uma matéria pra ele específica, né? Então tem que focar naquilo ali. Aí você já vê que tem uns alunos que eles já vêm com outras coisas prontas. Eu tenho que fazer um sistema mobile por aí, e ele já fez o back-end, já tá te mostrando, ó, eu já fiz, já coloquei esse back-end, já coloquei aqui um banco de dados, já tô brincando. Então esse cara eu acho que é o que mais se destaca ali, que mais chama a atenção da gente, né? E é como o Orion falou, muita gente que cai de paraquedas, ou que ele entra na faculdade e só depois que ele vai ver o que ele vai estudar, o que ele tem que fazer, e aí acaba meio que perdido, assim, no meio do caminho. O Orion, tem quanto tempo que você dá aula, assim? Tem mais de 15 anos. Mais de 15 anos. Isso. O Clay começou há menos de 5 anos, mais ou menos, né? Isso. Então, a geração mudou bastante. Eu já fui professor universitário e a cada ano eu via a qualidade dos alunos chegando pior, sendo bem sincero, dentro do que eles vinham preparados do segundo grau ali. Então, eu acredito que o Orion pegou uma leva de uma geração com um nível de conhecimento X. E o que eu estou dizendo aqui, gente, não sou eu que estou dizendo. Tem estudos dizendo que a qualidade cognitiva vem caindo a cada geração. Sim. Então o Clay já está chegando com a outra geração. Então, a proporção da turma, Orion, que você chegava lá, a proporção de alunos diferenciados de quando você começou para quando você está finalizando esse curso, você sentiu realmente essa diminuição? E você, Clay, me fala também essa proporção que você está percebendo dos caras interessados de uma turma, por exemplo, de 30, 40. Quantos são realmente interessados e fazem um diferencial na turma? Vai complicar o Orion se ele falar aqui. Não, é uma pergunta interessante, porque assim, os alunos interessados sempre existiram, né? Exato. Mas, por exemplo, lá no iníciozão, quando eu dei aula, a TI ainda era muito novidade para alguns alunos, né? Então, tinha curso, por exemplo, de segurança da informação, que tinha aluno achando que era segurança predial, brigadista e tal, para cuidar de segurança. Então, até ele entender que era de TI, o coordenador chamou, orientou a trocar de curso e assim foi. Então, assim, tem de tudo. Você né? vê que isso era muito ruim, que ele não leu nem a ementa do curso para saber que tipo de segurança era, né? Isso, mas assim, sempre tivemos alunos que se destacam e outros alunos, né, que não entendiam ou queriam, mas a TI, ele esbarrou ali numa... Não sei nem se existe essa palavra, esbarrou, mas neologismo aqui pode. Vamos inventar. Neologismo, isso. Encontrou ali as dificuldades das matérias e larga curso ou segue mesmo sem entender, procura um outro ramo ali e tudo mais. Na metade ali, uns 7, 5 anos, né, meio que nivelou e com a pandemia deu um boom muito grande, Gigante. Principalmente de gente que não sabe do que se trata, né? Principalmente curso de análise e desenvolvimento de sistemas, por exemplo, tava lá porque prometia grandes salários, facilidade de encontrar emprego, mas não tinha perfil nenhum, né, de estar. Então, eu enxergo que depois da pandemia teve um boom muito grande de alunos e a qualidade, obviamente, caiu, porque grande parte ali não sabia do que eles iam encontrar ali na faculdade, né? Mas, obviamente, quem queria, quem tinha gosto, se destaca, né? Então, sempre tivemos alunos muito bons, depois da pandemia inflou um pouco e caiu um pouco a qualidade. Até com o sonho do home office, né? Do cara achar que tem que trabalhar de casa, né? Porque talvez hoje em dia é a área que mais tem, né? Sim, Também, sim. então Mas o eu cara acho vai que por isso. é uma característica que normalmente o pessoal de TI tem, é ser autodidata, né? E não é todo mundo que tem essa característica, esse perfil, né? Essa habilidade de correr atrás daquele conhecimento, aprender, porque todo dia você tem novidade, né? É uma área que não para, é muito dinâmica. Então, quando você acha que está atualizado, já está desatualizado, Já né? foi. Então, não tem como você estar atualizado em TI, cara. Você sempre está correndo. Então, tem que ser aquela pessoa incansável, praticamente, que quer estar sempre estudando, sempre se atualizando. Então, é um perfil realmente difícil, né, da gente encontrar hoje em dia. Não pode ter preguiça de estudar, né? E de querer. Não pode. É porque é uma área tão ingrata, essa área de TI. Você, por exemplo, o Gustavo Clay forma em medicina. E aí ele vai para dentro de uma fazenda, fica 10 anos numa fazenda sem contato com ninguém. Quando ele voltar, ele é médico. A gripe nem tem. Ainda vale o diploma. Ainda vale o diploma, ele pode ter um vírus diferente ali, mas ele sabe tratar os sintomas de uma gripe, ele consegue aferir uns sinais vitais. Pega um cara de TI, formado, agora que trabalha igual você, que tá com 15 anos, 20 anos de mercado,
bota ele numa fazenda 10 anos e quando ele voltar, vai ver se ele arruma emprego, pelo menos na empresa, para limpar a empresa de TI. Não tem. Não arruma. Então é complicado, ele tem que estar em Sim. constante, tem que ser um cara inquieto por natureza, para buscar informação, não é isso? Sim, e agora uma coisa que é interessante também. Hoje em dia, com o uso de IA, como é que fica a avaliação dos alunos, se vocês saberem que ele não deu aquela roubada, né? Porque hoje o ser humano hoje está delegando quase tudo para IA, né? A criatividade está delegando para IA, o senso crítico, tudo. O cara não quer mais pensar, quer usar IA para tudo. E, assim, mesmo com a IA ajudando a gente a acelerar as nossas entregas no mundo da TI, a gente tem que ter o background ali teórico até para poder julgar se aquilo que a IA nos trouxe é bom, se é ruim, né? Então, Faz sentido ou não, se né? faz sentido, se não faz sentido, porque muitas vezes o prompt ali de entrada não foi bacana, ela cuspiu um negócio ali que não vai ser legal. Como é que vocês fazem para lidar com a educação dos alunos hoje em dia nesse mundo de IA? Como é que vocês fazem? Deve ser um desafio aí, né? Eu vou começar porque eu até tô passando por isso agora, né? Eu acho que é um novo desafio, né? A gente vai ter que meio que se adaptar, o professor ele vai ter que entender meio que ali o contexto do aluno e tudo. Você vê assim, hoje em dia tem muito aluno assim que eles não têm muita ideia, principalmente assim do que fazer, né? Então a gente vai ter que meio que também auxiliar eles a usarem a IA, né? Então assim, o grande desafio é tentar fazer uma avaliação ou passar algum exercício de alguma forma que ele mostre que ele sabe e também aprenda alguma coisa, né? Assim, hoje em dia tem muito aluno lá que você passa um exercício, ele só joga lá no chat GPT e devolve a resposta, né? E aí o desafio é você... Não, cara, vamos avaliar o que ele fez pelo menos, ou vamos tentar aprender uma base antes, como que se faz, como que você cria um sisteminha, como que você programa alguma coisa, cria um algoritmo, pra depois você jogar na IA e avaliar, né? Porque assim, eles estão muito... eu vou colocar isso aqui, vai ser feito, e ele acha que a profissão dele agora vai ser essa, vai ser um piloto ali de sendo que, assim... Eu acho que pelo menos no ambiente da faculdade, ele deveria estar se preocupando mais em aprender a base, pra quando chegar lá na frente ele usar, ele saber exatamente o que ele vai querer, né? O que ele tem que buscar ali daquela IA pra tirar o melhor dela, né? Então, eu acho que a gente ainda tá nesse período de adaptação. Eu até dou umas ideias lá do que a gente pode fazer, de exercício diferente, deles juntarem códigos, outras coisas, pra eles não ficarem só presos também num, vou fazer aqui na IA e acabou. O professor vai me avaliar e tudo certo. Com certeza, porque assim, se ele tiver um background teórico, ele sabe até direcionar melhor a IA ali, né? Pra poder trazer resultados mais precisos pra ele, porque se você só fala, construa pra mim uma aplicação utilizando das melhores práticas do mercado. Cara, são tantas práticas que... Será que o que a IA vai te devolver? E se você puder direcionar, utilizando framework X, metodologia Y, tal, o resultado ali no final é melhor, né? Então, acho que é isso, né, que você passa pro aluno, né? Como ele pilotar melhor uma IA. Acho que seria esse o caminho, né? E pra ti, Laurion, como é que tá essa pegada aí da IA, cara? Não, é exatamente isso. Acho que o desafio é justamente para nós, professores, bolarmos algo, né, que a gente consiga, por exemplo, distinguir se o uso da IA, o aluno teve consciência do que ele está fazendo ou não. Por quê? A IA é um caminho sem volta, todos nós sabemos, e ele precisa saber usar para o mercado de trabalho. Então, ninguém vai proibir aluno de usar, muito pelo contrário. A gente vai incentivar que ele use de acordo com a necessidade. Então, o Teles citou aí, por exemplo, a gente mexe lá dando aula de React, por exemplo. Então, você passa o desafio e você sabe claramente se ele usou a IA sabendo o que estava fazendo para resolver o que você pediu ou não. Então, tem aluno que entrega só um HTML, não quero falar muito tecniquez aqui, mas, por exemplo, você sabe que o resultado que ele te deu, ele não estava sabendo a mínima do que ele estava pedindo. Ou se o código vem muito coeso, muito, né? Um iniciante para ter esse nível de cuidado é raro. Isso não, mas o enunciado que você pede ali, o resultado que você espera, você consegue claramente saber se o aluno teve um cuidado ao usar a IA para te entregar o que você quis, ou ele só escreveu lá e entregou qualquer coisa. Né? Então, para mim, a gente consegue perceber claramente, né? Mas se o resultado foi bacana, se você viu que ele teve um cuidado de usar para entregar da melhor forma, é super válido. Até porque no mercado de trabalho, a gente está preparando o aluno para ir para o mercado de trabalho. Né? Então, assim, ele vai sobreviver no mercado de trabalho com esse conhecimento que ele está tendo, né? Se for, tá perfeito. Esse que é o importante. Né? Esse que é o importante. Né? Agora tem aluno lá que bota qualquer coisa, entrega qualquer coisa e você... Não, e assim, uma coisa que eu até vejo é que eles... Assim, a gente tem que ensinar uma base pra ele saber, pelo menos, como que um sistema funciona, como que o sistema se integra. Sem ele saber isso, por mais que ele tente usar a IA, você vê que ele não vai conseguir entregar aquilo que a gente pede.
Se ele não souber, pelo menos a base ali de como que um sistema funciona, como que eu tenho que integrar um sistema no outro, que existe um banco de dados, se a gente não dá esses conceitos, pelo menos pra eles, aí eles não sabem nem sair do outro lado, entendeu? Não sabe nem o que pedir Não pra sabe IA. nem o que pedir. É. Eu quero uma funcionalidade tal, ela entrega, não tem um banco de dados, não tem nada por trás, e ele não sabe que aquilo ali tá errado. Então a gente também tem esse desafio de fazer com que ele entenda a base, né? Bem, vocês, professores, que eu já fui professor, não sou mais, vocês estão no mato sem cachorro. Sabe por que eu penso numa parada dessa? Eu tenho uma filha de 10 anos. E, porra, diferente de nós que mexemos no ICQ, né, MSN, nessas coisas antigas que a gente vem passando por todo esse processo, minha filha chegou em casa com um trabalhozinho para criar um poema. Ah, pai, eu vou fazer um poema. Aí, filha, ótimo, vamos fazer o poema. Aí deu 5 minutos, eu tava assistindo televisão. Ué, filha, cadê o poema? Eu falei, não, já fiz. Tá feito. Tu já fez um poema? Aí eu falei, como tu fez o poema? Eu falei, não, eu joguei no chat GPT e ele me ajudou. Ele não te ajudou não, senhora, ele fez tudo pra você. Pode apagar esse poema, ir lá e fazer do zero. A bichinha ficou 2 dias pra fazer o poema. Então assim, essa curva essa disponibilidade de informação e facilidade tá trazendo pros jovens uma sensação de que eles sabem mais do que eles realmente sabem. E aí, em casa, eu tô tendo um maior cuidado com isso, porque senão eu acabo formando alguém que, igual você falou, Clay, não tá preparado pro mercado de trabalho. É alguém que acha que sabe muito, que acha que vai entregar. O perfil que o Orion falou é interessante. É o cara que sabe o que quer, sabe pedir, consegue resolver o problema e às vezes ele usa uma IA para aperfeiçoar aquela entrega. Perfeito. Agora, muitos dos jovens hoje procuram facilidade e tá fazendo como minha filha fez na inocência de... Pô, a tecnologia tá aí para usar, não é isso? É para usar. Só que a gente tem que também ter esse mínimo de conhecimento. Então, vocês estão no mato sem cachorro, como é que vamos resolver esse problema? Eu não sei. Eu só sei que é preocupante. O uso indiscriminado da IA para poder resolver problemas que o cara nem sabe qual problema que é de fato, né? E assim, Alisson, aproveitando esse gancho assim que a gente está falando de aluno, vamos mudar aqui um pouquinho o foco, vamos falar aqui também de mercado de trabalho, né? Vamos falar aqui, porque o desafio de hoje em dia que eu vejo para os líderes de times de TI é lidar com o pessoal que está híbrido, remoto, fazer a gestão desse pessoal. Acho que é um tema interessante, né? Porque isso é algo que veio também depois da pandemia, né? Foi uma grande mudança. Hoje em dia é até um desafio você encontrar pessoas para trabalhar se o regime não for remoto. Já virou Exato. quase com uma exigência. O pessoal olha o cardápio ali de vagas, esse aqui é remoto, quero. Esse aqui é presencial, não quero. Fica desse jeito. Então, como é que você, Orion, especificamente lida com essa questão do gerenciamento de pessoas no formato híbrido remoto aí, cara? Isso, então é um tema bem polêmico, Espinhoso. né? Volta a falar na pandemia ali, né, que as empresas todas tiveram um período que teve que ser remoto, né? Então o pessoal acostumou, algumas empresas viram que é possível, sim, até hoje, né? E outras viram que pelo próprio profissional procurar vários empregos ao mesmo tempo, começou a entregar metade em cada, né? E o empregador ficou meio chateado ali. Então, empresas voltaram para o presencial, outras conseguiram lidar bem com isso e estão remotos até hoje. Então, você tem de tudo. Mas o profissional, principalmente desenvolvedor, eles não estão buscando nada presencial. É tudo remoto, né? Então, você vai para os grupos aí, o pessoal divulgando vaga de emprego. Salário de sei o que, presencial, blá, 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 blá. Aí o pessoal, parei de ler no presencial. Né? Então, eles nem continuam. Isso é muito real, né? Agora, como que um gestor, ele vai lidar com isso é o desafio. Porque se não souber lidar muito bem, né, tem que ter resultado, né? Então você tem uma equipe grande ali, com vários desenvolvedores, QAs, analistas e tudo mais, e você tem que garantir entrega, né? A partir do momento que tem muita desculpa aí, acabou a luz aqui do bairro inteiro, acabou a luz da Caiu a cidade, internet. caiu, fica 3 dias, aí pifou. já acende o alerta, né? Você tem que ter um trato muito bem de lidar com cada um desses, e cada pessoa tem o seu perfil, né? Você tem que saber como lidar, como conversar com cada um e ver se tá tendo entrega ou não, né? Tem que ser muita... É porque já é quase padrão hoje em dia os desenvolvedores terem mais de um emprego. Isso aí todo mundo já sabe, né? Mas eu acho que o grande lance é você, o acordado não sai caro. Né? Então você tem demanda XYZ, você combina, se ele entrega no prazo, tudo bem, tá tudo lindo, né?
Porque tem empresas ainda que trabalham naquele formato. Eu quero fulano aqui por 8 horas, tal. E às vezes ele não produz 2 horas ali, né? Daquele período que ele fica disponível. Então acho que quando você muda esse modelo de gestão para resultado mesmo, para entrega, eu acho que aí você consegue fazer fluir, né? E não atrapalha a vida do cara lá que tá tocando seu 1, 2... Eu acho que esses sêniores aí que estão em 2, 3 empregos, já conheci um cara que tinha 4 empregos. Ele ganhou do pai do Cris de longe, né? O cara utilizava a IA para poder ajudar ele. Porque é impossível, gente, humanamente impossível você conseguir entregar com qualidade em 4 empregos do desenvolvedor. Aí alguém da rede fala, não, eu consigo. Não consegue. Não vem que não consegue. 4 empregos? Não consegue. E aí, talvez direcionando a IA direitinho, sabendo o que pedir, ele entrega o código rápido, ele dá ali o tapa dele e consegue fazer as entregas mais rápido, né? Com mais qualidade. Mas que esse problema que nós estamos passando também, fazendo essa contratação, a gente não consegue, gente. Tá presencial, ninguém quer. Tem gente que entra no processo seletivo sabendo que é presencial, mas talvez por uma pressão da esposa, que a esposa manda em casa, a gente sabe que manda. Aí fala assim, não, amor, tá tão legal você aqui. Aí o cara, não, no meio do processo, fala, não, desisti, porque não, falei melhor aqui em casa. Salário é maior, mas vou ficar em casa. Exatamente. Salário é legal, mas não preciso de tanto pra viver, não. Eu falei com a minha esposa, a gente achou melhor ficar em casa. Então, tá um desafio grande pra quem é empregador, procurar alguém, né, que seja presencial, né? E principalmente os mais jovens, né? Se você pegar essa geração mais nova aí, eles não estão acostumados com trabalhar presencial, né? Quando você fala assim, é um estranhamento total, nem analisa nada. Só nega, né? Só nega. Só não quero. Diferente da nossa, que a gente fazia tudo para estar empregado. Hoje parece que eles não têm essa preocupação. Eles estão preocupados em não sair da zona de conforto que eles acham que tem. E falam, não, depois eu vejo isso aí, trabalhei no último emprego, juntei uma graninha aqui, depois eu arrumo outro, eu vou ficar de casa mesmo. É incrível, né? Acabou o apego, né? E também tem outra coisa que, assim, acaba que tem muita gente hoje em dia que nunca nem trabalhou no presencial. Então a pessoa não tem nem ideia de como lidar com outras áreas, outras equipes, outras pessoas da empresa. Então a pessoa já tá totalmente desambientada ali de como que é um trabalho de fato. E isso é uma coisa interessante, porque eu tenho um caso, a minha esposa, ela também é de TI, ela é desenvolvedora. E uma coisa que começa a acontecer com esse tipo de gente que trabalha só remoto, ele para de fazer novas amizades, cara. Porque assim, eu acho que o mercado de trabalho, o teu momento ali laboral é onde você faz novas amizades, né? Você conhece pessoas, você socializa, você leva aquelas pessoas pra vida, né? Então, faz confraternização e tal. Só que, por exemplo, a minha esposa, por estar no regime só remoto, ela não faz mais novos amigos. Então ela mantém os amigos que tem, que são poucos ali, mas novos não aparecem. Vai perdendo essa capacidade de socializar. Isso é um negócio que está acontecendo com essa geração também, cara. É complexo. E tem um caso que eu digo assim, uma observação. Tem pessoas que por não trabalharem presencial, só fica de casa, tu conversa com um cara no Teams, no WhatsApp da vida que seja, é uma percepção que você tem. Quando a pessoa chega do tete a tete para trocar ideia... Manda emoji, faz piada, né? Faz tudo. Faz piada, ri. Você fala, esse cara deve ser bom divertido. Chega lá, o cara não abre a boca. Ele não sabe se expressar, ele não consegue conversar. Então, eu acho que a tecnologia está trazendo esse problema de socialização também. E daqui um dia a gente não consegue mais nem se reproduzir, porque as pessoas que estão só em casa... Vai ter social digital. Vai ter social digital, a extinção da espécie. Bacana. Só, ainda dentro do papo aqui de mercado de trabalho, entrevista. Assim, quais são as pérolas que vocês já pegaram, assim, entrevistas, situações que são engraçadas que vocês podem citar? Vamos lá, primeiro aí, Orion, o que você já encontrou aí, cara? Depois vai o Clay. Primeiramente, né, de forma mais geral, é o que o Alisson falou ali, que as pessoas não sabem se socializar, né? Ela pode ser um técnico fenomenal, um desenvolvedor fantástico, mas não sabe conversar, não sabe nem passar aquilo que ela sabe. Não se vende, né? Não se vende, né? E, assim, tem de tudo nas entrevistas. Tem gente que vai de bermuda, de boné, tem gente que acha que tá em casa, tem gente que leva pai e mãe, então tem... Tem de tudo. E ficou de tudo. Tem loroteiro também, tem gente que... Loroteiro eu já topei bastante já. Aquele cara que tu pergunta uma coisa e ele responde outra totalmente diferente. Conta 3 histórias, mas não responde a pergunta. Exatamente. Eu já tive uma situação onde eu fiz uma pergunta e ele falou, não, mas e você? Como você responderia isso? Aí ele começou a me entrevistar. Aí, opa, peraí. Candidato tem que entrevistar a empresa também, né?
né, cara? O cara comecei a mandou ser entrevistado na entrevista, isso aí foi bom. E aí, Clay, como é que você lida com isso aí também? Cara, eu também até participei com o Alisson de algumas entrevistas recentes e foi exatamente isso que aconteceu. Pessoas que não sabem nem se expressar. Você fala assim, ó, tem esse cenário, o que você faria pra resolver? E a pessoa então... Fui comer o sanduíche uma vez? Eu acho que eu usaria isso. É assim a resposta da pessoa. Então, falta também essa questão do discernimento da pessoa se desenvolver e tudo. Então, o remoto tá ficando perigoso também pra quem vai se candidatar depois, cara. Inclusive, nessa entrevista que eu participei com o Clay, teve um cara que respondeu uma parada tão absurda que ele mesmo entendeu. E ele falou assim, pera lá, eu sei que parece que eu tô respondendo que eu não sei. Mas parece uma merda o que eu tô respondendo, mas calma. Mas calma. Eu sei do que eu tô falando. Aí todo mundo, não, tudo bem, não tem problema não. Não, é que parece que eu não consegui me expressar direito. Aí tentou responder e respondeu de novo errado. Então eles acabam insistindo no erro, né? É um negócio engraçado. Isso aí. Então assim, pessoal, vamos entrar aqui no tema polêmico, né? Assim como tem guerra da DC versus Marvel, tem guerra de linguagem de programação. E infra e desenvolvimento também. Linguagens e frameworks também. Os frameworks de JavaScript. Não, isso é complicado porque todo dia nasce um framework novo, né, cara? Isso é complicado. Mas aí, vocês já enfrentaram guerras nos times aí sobre linguagem de programação, piada? Como é que funciona isso daí, gente? Eu já enfrentei vários preconceitos. O Javeiro sempre fala que é lento, que é uma merda, que é pesado, que não segura e por aí vai. Eu não posso falar nada, então eu já fico quieto na minha. Eu já fui bulinado com PHP, que eu mexi com PHP, o cara... Aí quando eu saí, fui para a área de gestão, falaram para mim, quer dizer que agora você largou a mão de trabalhar com PHP e foi vender balinha no semáforo, agora que paga mais, né, do que a sua linguagem. Então os caras fazem muito mal. Cara, mas é isso mesmo, cara. Na maioria das vezes, todo programador PHP tem que ter um segundo trabalho. É isso. Não, porque o PHP é paixão, PHP é por amor. É por amor. Ou ele vai vender balinha, vai fazer alguma coisa assim do tipo. Mas, incrivelmente, o perfil do desenvolvedor PHP é completamente outro. Os javeiros são mais marrentos. Né? Quando eu conheci o Gustavo ali, eu falei, putz, velho, que bicho. Que cara pesado, marrento. né, cara? Exatamente. Mas sempre tem, cara. Só mexe com o mouse, né? Não, sem palavrões aqui, por favor. Sem palavrões, por favor. Vamos manter o nível aqui. Vamos manter o nível. Manter a discussão sem entrar nesse... Ô Clay, você disse que mexeu com Python, já mexeu com PHP, hoje é javeiro. Mexe com TypeScript, né? Tipo Angular, da vida, o React. Também. Qual que é a do coração? Não a que ganha e paga o seu salário. Porque pra mim, a boa mesmo é a que paga o meu salário. Agora, a do coração. Qual que é a do coração? Cara, a do coração é Java. Não tem como, cara. Ela paga o boleto também, cara. Ela é do coração e paga o boleto, cara. Não tem como, cara. Cara, a marra foi tá no sempre a do javeiro. coração. Exatamente. Cara. Ainda bem que tem IA, porque pra fazer um negocinho em Java, você escreve 20 Ainda bem minutos, que a IDE 20 ajuda, né, milhões cara? de Cria linhas. todas as classes, todas as linhas. Aí você não tem que sofrer criando milhões de códigos. Mas com o tempo, com a maturidade, a gente aprende que tanto faz, cara. Já desenvolvi com todas também. Tive que aprender aí a lidar com javeiros e hoje eu vejo que é uma... Até gosto, É uma raça boa, gente boa. São não faz mal a ninguém. Só que com o avanço da tecnologia, ao invés de mexer em 25 XMLs, hoje você só mexe em 12. Né? Então diminuiu aí pouco menos da metade. Exatamente. Cara, assim, ó. Falando, eu já aprendi várias linguagens, principalmente na época do suporte, porque eu trabalhava com servidor e aí tinha que aprender de tudo para dar suporte no servidor, não era exatamente nos sistemas, né? Na época, assim, a que eu achei mais interessante, que eu seguiria, era Python, que era muito legal, assim, na época, todo mundo tava aprendendo, mas, assim, a linguagem meio que desvirtuou para outra coisa. O pessoal mais de data science começou a mexer, pessoal de BI e tudo, e não tanto programação, que era o que eu queria, né? Então, acabei tendo que abraçar outras linguagens para ver exatamente o que eu... Mas assim, o que eu mais gostava assim na época que eu tinha mexido era Python, assim, era das mais legais que tinha. Mas assim, cada linguagem ela vai ter ali sua especificidade, o seu objetivo, então não tem como hoje em dia você falar, eu amo essa daqui, eu tenho que seguir nela. Você pode até amar, mas uma hora ou outra você vai mexer em todas, e ainda mais agora que tem muita integração, você vai ter que aprender uma outra coisa, uma outra linguagem, um SDK diferente, que aí não é nenhuma linguagem nem nada, então... Hoje já mudou totalmente essa questão de, não tem como abraçar uma linguagem só, né, então... linguagem tem que ser encarada hoje em dia como ferramenta mesmo, né, cara? Você utiliza, né? Para resolver um problema. E o cara não tem que se apaixonar por linguagem de programação mesmo. Ele tem que ver que
é a necessidade. Ele tem que ser desenvolvedor, independentemente da linguagem de programação, né? Então muda ali a sintaxe, muda o jeitão de programar, mas no final das contas... O if é sempre o if. A lógica ali por trás é a mesma, né? Muda um pouco ali, dependendo do paradigma de programação que você utilize, mas no final das contas... Sabendo a base, né, cara, de algoritmo, orientação a objeto, o cara pega qualquer uma rapidinho, ele aprende. E quem te já paga quer desenrola. software funcionando. É Tanto, isso. ele tá nem aí nem que você aí. escolhe. A gente é muito preciosista ali. Mas é engraçado, cara, que tem certos desenvolvedores que eles enxergam o código que eles fazem como uma pintura. É uma arte, Se assim. tu criticar... Não, e tem ego no meio da galera, assim, que quando desenvolve, assim, se um fulano critica o teu código, pô, cara, esse código aqui podia ser um pouco melhor. Você já viu, só já Fere viu. o ego do cara, assim, você é a mesma coisa que tá xingando a mãe, assim, não, cara, você não tá criticando meu código, não. Eu sou bom, então tem um ego, assim, nessa galera, que é de fazer o código perfeito, de fazer a arquitetura perfeita. E muitas vezes é difícil lidar com esse tipo de gente, porque você tem prazo ali apertado, né? O chefe tá lá no teu lombo, lá querendo prazo, e o camarada tá lá modelando ali, fazendo a Mona Lisa do código. É um negócio difícil, né? Lidar com gente que tem esse perfil perfeccionista no código, né? Porque eu acho assim, dá pra... É meio chato que eu vou falar, mas realmente, eu acho que o nível de qualidade que você coloca no código depende também do prazo, né? Mas dá pra entregar. Então, assim, você abre mão de algumas coisas ali e você acelera, né? Ou, se você tem tempo, você faz um pouquinho melhor, né? Mas é isso, às vezes eu precisava entregar mais rápido, tive que entregar um MVP e agora eu preciso incrementar isso, a lei muda, tudo muda, necessidade muda, o cara tem que mudar. Eles se apegam, né? Dependendo do prazo, MVP é o monstro que vai pra produção, né? É tipo isso, né? Exatamente. E quando você pede para um outro desenvolvedor que não fez a funcionalidade adicionar um campinho a mais, ele quer reescrever o software todo. Tem isso, cara. Tem Daí ele, muito. cara, esse código tá muito ruim. Aí leva 4 vezes mais o tempo, não cumpre ali o prazo, mas e era ele só um label. era só botar um campo a mais. Fora aquele cara que acabou de aprender um negócio diferente, ele vai ter que aplicar lá daquele código novo. Aí ferrou o sistema inteiro. Aí acabou. Deixa tudo complexo. Pô, tem que Isso aqui simplificar, tá cara. com cara, tem que ser for it. Tem que ser for it, cara. Tem que ser. É mais performático isso aqui, cara. O Java tem um Lambda, não é? Chama Lambda aquela parada lá? Isso. Sim, sim. No A partir do Java 8. Que aí, na verdade, eu nunca entendi aquilo, sabe? Porque pra mim o for ele tem que funcionar assim, ó. E aí quando você escreve a parada numa linha só, eu falo, meu Deus, como é que eles fazem isso, cara? Então, tem todo jeito, né, de preciosismo no código. Cara, e isso daí até determina como você vai lidar com aquela pessoa, né? Porque muitas vezes, quando você vai criticar, não só negativamente, mas você vai pontuar alguma coisa ali, você acaba ferindo o ego da pessoa. Aí você tem que ficar Leva cheio... o pessoal, né? Leva o pessoal. você tem que ficar cheio de dedos ali para poder falar de uma maneira que não vai ofender aquela pessoa. É complicado, cara. Não é fácil, não. Bom, gente, então aqui, deixa eu ver aqui mais um pouquinho aqui da nossa pauta. Programadores normalmente são pessoas movidas a cafeína, né? É mais ou menos isso. Café e pizza. Exato. E tem bons costumes de saúde, né? Alimentação. Alimentação, saudáveis. Exercício físico constante. Começa pelo café, porque não é só um copinho de café, né? É um copinho pra cada compilação É que um tem copo ali. com 2 dedinhos só de café. Só 2 dedinhos. Mais 2 dedos em pé, assim, né? De café. Incrível. E o pessoal, geralmente, as mulheres reclamam muito dos caras de TI. Porque ele só quer trabalhar, né? Porque o cara de TI... O cara gosta, cara. Ele gosta, ele é aquele vive cara aquilo. assim, ele trabalha com TI, agora eu vou desestressar, ele fica no computador. E a mulher só vê o cara no computador, ele não tá vendo que ele tá desestressando, jogando alguma coisa, né? Aprendendo outra linguagem. Ou se divertindo aprendendo outra linguagem. O Teles e eu temos um conhecido que a diversão dele é tentar invadir o Wi-Fi dos outros. Então ele vai pra casa dos outros no churrasco, ele leva o notebook e fica tentando invadir, aí fala, sua rede tá comprometida, invadir aqui. Caramba, velho, tu tá na confraternização, vai conversar besteira com os outros e comer carne. Mas não quer nem beber cerveja, só quer ficar mexendo com essas paradas, né? Incrível. Perfeito. E um dos agravadores aí da alimentação saudável dos desenvolvedores é porque o lazer dele é aprender coisa nova ou montar uma empresa para fazer aquilo de noite que ele faz de dia. Né? Então, Ou fazer um joguinho. Ou fazer um joguinho. Né? Teles aqui tem uns joguinhos aí lançados. Algumas experiências já Isso. sobre isso. Aí à noite ele vai comer pizza com coca todos os dias da semana, porque ele tá desenvolvendo à noite e começa a tomar forma aí de
de barril. E isso, estigma é tão foda, porque geralmente quando chega um monte de gente pesadinha, os caras falam, ó, a galera da TI chegou aí. Você nem sabe se o cara é da TI. fato. É que como chegou um monte de gente um pouco mais... Avantajada. mais forte, né? Mais corpulento. E aí os caras falam, a galera da TI veio almoçar aqui Fofinho. toda. Mais fofinho. Porque sabe que a gente gosta de passar o tempo comendo e conversando besteira, né? Não, e não só isso, né, cara? Às vezes você perde... Tem muita gente, assim, principalmente a parte de desenvolvimento, né? Perde muito sono, dorme ao horário errado, né? E envelhece mais rápido também, né? Por exemplo, eu com 20 anos de idade, hoje, todo grisalho. tô quase virando aquele meme lá do senhorzinho lá que fala que tem 20 anos de idade, né? Dizem que TI envelhece, é verdade? Não. Não. Quantos anos você Não. tem? 20. Eu amo senhorzinho. E assim, gente, vamos falar aqui de terror da vida de TI, assim. Eu acho que em todas as disciplinas, seja ela gestão, desenvolvimento, sempre tem aquele terror. Aquela coisa que você não gosta de fazer. Por exemplo, o desenvolvedor não gosta de refatorar código alheio, Não gosta de testar. não gosta de testar. né? Aí o Gmude no final de semana. Gemude né? na Gestão de mudança. sexta-feira. Assim, Nossa. quais dessas situações que vocês acham que são desconfortáveis e tinha que ser proibido? Fala aí, Clay, o que você acha? A primeira é deploy na sexta-feira, né? Não tem como, cara. Os caras Pré-carnaval. parecem que coça a mão assim, não, tem que subir no fim de semana, que é pra estragar o nosso fim de semana e todo mundo tem que trabalhar. Pô, não dá, cara. Não dá. Isso aí é E complicado. você, Orion, o que você acha? Eu sei que você trabalhou num lugar que tinha que virar à noite direto, mas... Não, virar noite é praxe, né? A gente virava à noite e tinha que estar lá 8 horas da manhã no dia seguinte. Saía 5 da manhã e às 8 horas tava de volta lá. Tinha gente que levava um colchãozinho de verdade lá pra entregar no prazo estipulado. E tinha que desenvolver à noite e ficar no outro dia, porque ia dar os bugs pra resolver os bugs do que você desenvolveu à noite. Que se você Então não tu tivesse virava lá, à não tinha noite e ainda ninguém. tinha que ficar lá o dia todo depois pra resolver os problemas que deu, cara. Exatamente, mas a gente levava um tapinha nas costas, né? Obrigado, valeu. Então, muito obrigado. Eu Essa- pago a pizza e Essa acabou. foi bacana, a pizza por minha conta. A pizza A gente por minha comia de conta e graça. tchau. Exatamente. O meu trabalho de TI mesmo que eu acho insalubre é isso, é ter que vir à noite. Eu sempre fui muito notívago. Então eu gosto de viver. Palavra bonita. o cara- Comia à noite, é isso? Eu gosto de viver à noite. É. E aí à noite era o meu tempo de lazer, atividade física que eu gostava de fazer. E aí quando tinha essas demandas atravessadas que chegava, que só acontece no Japão, aqui não tem isso, né? Por aqui não tem. tem não. Que o cara chegava e fala, pô, a gente precisa desse sistema pronto no ar semana que vem. E aí o time inteiro fica louco. Eu trabalhei num lugar com o Orion, que a gente sabia que o bicho tava pegando pela fisionomia do time. Como assim? Quando tava todo mundo barbudo e cabeludo, sabia que tinha Vários entrega, dias já. tinha entrega pra fazer e a galera tava virando porque os caras não tinham tempo de cortar o cabelo, cara. Então não é todo mundo que aguenta essa vida de TI. Os caras falam, TI ganha bem. Cara, não fica olhando só a parte verde do jardim, não. Dá uma olhada ali no adubo que o cara joga ali, que às vezes ele não é muito gostoso, não. E assim, cara, TI embora é uma área que paga bem, isso é inegável, paga bem, ainda mais se você for comparar com outras classes de trabalhadores, né? Então, TI paga muito bem mesmo. Assim, a gente somos pessoas privilegiadas, né, por estarmos na área de TI. Mas assim, uma das coisas que eu vejo que traz dificuldade é você transformar a subjetividade do mundo em objetividade de sistema ali. É algo né? lógico, né? E o pior é porque normalmente quem constrói não é quem determina o negócio, aquilo que você vai transformar em sistema, né? Então, assim, eu queria que vocês contassem um pouquinho de experiências de vocês sobre entender o problema ali que você tem que resolver. É o levantamento do requisito ali com o cliente. Assim, quais são as dificuldades que a gente encontra em conseguir extrair desse pessoal o negócio, conseguir transportar aquele pensamento dele para o restante do time, porque a gente meio que vira um intérprete, né? A gente não pode levar a parte muito técnica para o cliente, ele não vai entender, e nem adianta levar muito negócio para o time técnico, que eles não vão entender muito ali, né? Então tem que ter um cara ali no meio para fazer ser um intérprete, né, entre os dois mundos. Então, vocês podem citar um pouquinho sobre essa parte da TI, gente? E detalhe, pode falar coisa engraçada, coisa inusitada, enfim. Não precisa falar nomes, tá? Até Serve- porque vocês são psicólogos além de tudo, né? Porque você ouve mais emocional do que negócio quando vai levantar um requisito. Aí, pra filtrar isso é foda. É complicado. Como é que vocês fazem esse filtro? Não, com o tempo a gente vai percebendo, né, que a gente nunca vai agradar
o cliente como se deve, né? Mas isso é super normal no desenvolvimento de software, né? E sempre vai ter mudança. Não adianta quão bem você levante o requisito, sempre vai ter alguma mudança, porque o mercado muda, a necessidade muda, e a gente tem que se adaptar a isso, né? Então, a coisa mais comum que acontece é você entregar um software e falar, não, mas está faltando tal coisa. Não, mas você não falou. Não, mas é implícito. Por quê? Porque o usuário mexe com isso 24 horas do dia e você entende de software, você não entende do negócio, você vai entendendo à medida que você vai levantando. Então, uma das coisas mais comuns é exatamente essa fala, né? Aí, com o tempo, você vai entendendo e lidar com pessoas é mega importante, né? Porque você vai estar ali com a pessoa, vai estar levantando o requisito, vai ter momentos que você vai ficar chateado com a pessoa, mas você não pode demonstrar, porque senão vai criar uma barreira ali e você nunca vai conseguir entregar. Mas a vida de desenvolvedor de software, né, barra analista, barra tudo aí, é exatamente essa. Você tem que entender o que a pessoa precisa, trazer para a realidade e sempre buscar inovação, né? Então entender a necessidade para propor a melhor solução. Às vezes nem a pessoa sabia que podia ser feito daquele jeito, né? Então entra a bagagem sua aí, mas até você chegar nesse ponto você já passou por poucas e boas. Fora aquelas pessoas que te pedem ali aquela funcionalidade, mas de fato lá quando chega no cliente final ele nem usa. E aí o cara achou que tinha que ter porque tinha que ter, porque saiu da cabeça dele que aquilo ali ia ser bom pro cliente, né? Então você tem que pelo menos ter um jogo de cintura ali de traduzir o que aquele cara quer e mostrar pra ele, ó, isso aqui é possível ser feito, isso aqui vai ficar ruim se ficar sendo feito dessa forma e por aí vai, né? Então, a gente tá sempre ali meio que batendo cabeça, mas tentando trazer o melhor pra aquele cara, né? Essa transição de carreira aí é difícil, porque geralmente o cara de TI é um cara lógico, né? Geralmente um camarada mais... Tanto é que eu trabalhei num lugar, o João trabalhou comigo nesse lugar, não vou falar onde é, que o cliente pediu um cadastro, uma tela de cadastro. E o desenvolvedor fez uma tela de cadastro, só que ele não alterava e não excluía. Ele falou assim, é um cadastro. Aí o cara fez o cadastro e falou assim, mas e o botão de alterar? Tu não pediu alterar, tu pediu um cadastro. Né? E aí a gente começar a entender essas coisas subliminares, né? Que o cara tá querendo. Por exemplo, o cliente queria um botão de descancelar. Então, sei lá, você fazia um cadastro ou fazia uma ação, cancelava a ação, e quando você cancelava tinha um botão de descancelar a ação. E como é que você explica pro cara que isso aí é ilógico, né? E eles não entendem, e aí a gente tem que ter esse jogo de cintura. Então, essa transição para você foi difícil ou não? Dessa parte técnica, sair do lógico para começar a entender o universo da cabeça humana e conseguir colocar isso na balança e resolver o problema do cara? Não, pra mim, eu tive a sorte de trabalhar com excelentes profissionais, né, por onde eu passei. Então, como o Alisson citou lá no início, a gente é da época que fazia tudo, né? Então não tinha o perfil de analista, desenvolvedor, QA, homologador. A gente fazia tudo, até gerenciava projeto, a gente gerenciava, né, sendo que a gente era desenvolvedor. Então a gente ia no cliente, levantava, e eu pude trabalhar com pessoas muito boas, então eu sempre fui percebendo que a vida era assim, não tinha por onde fugir, né? Tinha que acostumar com isso, então a gente foi lidando aí ao longo dos anos, já quebrando a cabeça, sabendo, né, que ia passar raiva, e isso ajudou um pouco aí, pelo menos no... Muito webmaster antigamente, né? Webmaster. Famoso webmaster. Cara, e o pior que assim, que nessa vida assim, de você entender o problema ali do cliente, muitas vezes você tá lidando ali também com o emprego daquele cliente. Assim, você tem uma área que você tá trazendo tecnologia, tá trazendo sistemas, e muitas vezes tarefas humanas deixam de ser necessárias, né? E isso é algo que gera uma resistência para você tentar trazer isso, fazer aquela pessoa sair daquela zona de conforto, se enxergar fazendo algo diferente, né? Utilizando o intelecto para coisas mais produtivas, para coisas mais nobres do que aquele trabalho manual. Né? Mas muitas vezes tem um cara lá que ele quer só ficar fazendo, eu quero pegar essa... O cara é apegado, né? Ele não quer se desfazer disso. Ele vai querer continuar arrastando arquivinho de um canto para o outro ali, sendo que ele poderia estar usando para... Fazer uma análise, claro, mais útil, algo né? mais nobre, né, com o seu intelecto ali, mas é algo que é difícil, né, a gente conseguir fazer essa quebra de resistência, e isso a gente enfrenta muito, né? Já fiz muito sistema mesmo que automatizava processos que as pessoas não queriam
que fosse automatizado com medo de perder emprego, né? Muitos. Trabalhei em, acho que quase todos os lugares que eu já trabalhei, a gente propunha, a gente fazia a automatização, mas não era usada a funcionalidade e a gente descobria que era porque a pessoa fazia aquilo durante 20 anos e se o sistema começasse a fazer, ele não tinha mais função. Não enxergava que ele poderia, né, se aperfeiçoar em outra coisa ou aproveitar dessa automação de software para facilitar a vida mesmo, né? E contribuir de outra forma, né? Exatamente. E se você parar pra pensar, é isso o dia inteiro. Não É automatizando o processo e lidando com medo das pessoas de perder o próprio emprego para automação. E isso chegou também agora pra gente aqui de TI, né? Porque com essa IA generativa que a gente tem hoje, com seus agentes de IA que fazem as coisas, a gente tem que se reinventar também. O desenvolvedor tem que se reinventar. Aí volta aquele início lá que a gente estava falando dos alunos, do uso de IA, né? A gente tem que ter aquela bagagem, isso é fato, tem que ter até para você poder direcionar melhor as IAs, mas só que tem tarefa que você levava 1 semana, 2 semanas, que hoje você leva meia hora, cara, utilizando o IA. Exato. Então, o profissional de TI de hoje em dia, ele tem que se despertar para o uso de IA, tem que procurar conhecer essas ferramentas, e isso para todas as disciplinas, seja ela levantamento de requisitos, análise de negócio, QA, enfim, até mesmo a gestão. Acho que a gente tem que começar a se enxergar, e é difícil, cara, é difícil pra gente também. Eu acho que hoje a gente tá vivendo o outro lado da moeda. A fase né? boa, por enquanto, né? Antes a gente automatizava tudo para todo mundo, agora tá chegando Estamos a do parte, outro lado da moeda. É o outro lado, agora a IA tá fazendo isso no nosso lugar, e a gente tem que se enxergar diferente agora, né? Tá preocupante, por exemplo, Zuckerberg disse que até o fim desse ano ele não quer ter desenvolvedor mais no Facebook. Tudo vai ser feito por IA. E tem uma lista de empregos que estão listados para acabar, por exemplo, contador, administrador de empresas, médico. Quando eu vi médico, eu falei, não é possível. Eu falei, não, porque o médico vai tratar uma coisa ou outra, não vai ser essa gama de coisa que ele faz hoje. Então um monte de coisa. Motorista, na China, você vê o carro autônomo para todo canto e tal. Só que isso está chegando na gente também. Mas, cara, eu confesso que eu ficaria preocupado se eu fosse ser atendido por um médico e ele estivesse procurando no chat GPT. Mas acontece demais, demais. Deve tá acontecendo O muito hoje penúltimo em que eu dia. fui fez isso. Tomara que ele tenha feito um bom Pra prompt, passar né? remédio, pra ver o sintoma. Assim, não precisava eu ter ido. Já tá. Pegado do prompt Exatamente. com ele, manda o prompt aí. Manda o prompt aí que eu vou ver qual é o que eu vou ver remédio. qual que é o melhor pra mim. Caramba. Então isso está batendo já pra gente, né? Que é de TI, que trabalha com inovação. Eu acredito que o Brasil ainda tem pouca infraestrutura para que a gente perca os empregos dos desenvolvedores. Eu acho que não é por aí. Está aumentando a eficiência. O Brasil é um país fantástico, porque como a gente vive no passado, a gente consegue enxergar o futuro nos outros países. Vê dando certo lá ou errado, né? Então tu já sabe assim o que vem daqui a uns 5, 6 anos, vai chegar aqui no Brasil com força, né? Então, o Brasil é fantástico, fantástico. Mas isso assombra um pouco. Eu, por exemplo, estou fazendo uma pós-graduação agora em comportamento humano. Não fala por quê que você Tá tá saindo de exatas para humanos também. Eles estão rindo aqui porque eles conhecem o meu temperamento. Eles Comunicação não violenta. Comunicação não violenta, essas paradas tudo. Eu recomendo. Então, por quê? Para começar a entender. Eu acho que a gente vai ter que começar a chegar num ponto que temos que entender muito de gente também. Como a gente teve que entender muito de tecnologia, nós vamos ter que chegar num ponto que vamos ter que entender muito de gente. E essa geração que está chegando agora está chegando muito quebrada. Vocês que lidam muito com gente, com egressos ali na faculdade o tempo todo, você vê que muita gente quebrada, muita gente danificada emocionalmente. E esses caras estão chegando no mercado. E aí? Como é que nós vamos lidar com os camaradas? Então eu estou tentando fazer esse curso por isso. Tá funcionando. Eu acho que não está funcionando direito. Porque eu já tenho uma mulher no curso lá que eu já tinha matado ela umas 10 vezes se fosse presencial. Mas eu tô me segurando, tô tentando aprender. Tá, cara, e o progresso é inevitável, né? Quem não se adaptar tá fora, né? Então a grande arte é se adaptar. Então a IA tá vindo aí, a gente, ao invés de ficar preocupado com ela, a gente tem que se adaptar para usá-la da melhor forma, né? Então como que eu posso aprimorar o trabalho que eu faço hoje com o uso da IA? É isso que vai garantir a nossa empregabilidade, é isso que vai garantir aí a nossa adaptação. Né? Então, ao invés de ficar com medo, eu tenho que trazê-la como aliado, porque
o progresso é inevitável. Né? Então, igual o Teles falou, se eu tenho uma demanda que eu demoraria um mês e alguém vai conseguir fazer em uma semana, que esse alguém seja eu. Perfeito. Né? Então, se eu vou ter uma equipe de 15 pessoas, né, com o trabalho repetitivo feito com IA, a gente deve reduzir isso para 4 pessoas, por exemplo. Então, que a gente esteja nesse núcleo, né? A gente não vai ficar reclamando e não fazer nada. Então, a inação aí é o prejudicial. Senão a gente vai assumir o papel do nosso cliente, que quando a gente tenta automatizar o processo dele, ele fica resistente, fala mal e que não quer ajudar de jeito nenhum. Só que a gente não tem mais como volta, né? Não tem, cara. A gente não tem mais volta, a gente tem A que IA, acostumar. ela é a nova chegada da internet, né? A chegada da internet foi disruptiva pro mercado em geral e da mesma forma é a IA. Não tem mais marcha ré para isso. É ir adiante, é abraçar e surfar. A gente tem que ser os primeiros a surfar e é como o Orion disse, que a gente seja aquele que está no núcleo dos escolhidos, né? Então, mas só que a gente tem que fazer por onde. E, cara, estamos chegando no fim. Acho que passou rápido aqui, o papo foi bacana. E acho que agora é só despedida, né? A parte triste da Podcast do podcast, né? O que é legal pra gente, pra vocês não, é pra gente que a gente pode continuar conversando quando acaba aqui. A gente, sei lá embaixo, vai comer um salgadinho e tal, e acaba trocando ideia. Pizza com Uma coisa bem saudável, por favor. Pizza com coca e mais uma virada pra fazer um deploy na sexta. Batata frita e por aí vai. Exato. Então, gente, hoje conversamos aqui com o Orion, com o Gustavo Clay, um papo excelente, uma conversa excelente sobre a tecnologia e tendências do mercado. E hoje o fechamento foi muito bacana porque dá o recado que a gente tem que se movimentar independente de que área estejamos. É isso? Perfeito. Exato. Nosso podcast, quem gostou e quiser acompanhar, estamos nas principais plataformas de podcast: Spotify, Deezer, Apple, como é que fala? Applecast? Apple Podcast. Apple Podcast, YouTube. Então, quero desejar a todos vocês aí uma grande noite, um grande estudo de IA, um grande estudo de tecnologia. E segue o nosso arroba The Lostcast oficial lá no Instagram também. Não é o seriado, galera. Não é o seriado. Avisa pro coleguinha que tu for indicar. É The Lostcast. Tem essa logo aqui, ó. É só você acompanhar essa logo que vai dar tudo certo. Tudo bem? É isso. Tudo bem. Não, tá tudo certo. Finalizados. Gente, obrigado. Vamos para a próxima. Obrigado. Valeu.